E mais uma vez aqui estamos com o Corinthians caminhando a passos largos para jogar a Série B em 2025 e nesse caminho que a gente está seguindo, quem sabe a Série C em 2026, quem sabe a Série D em 2027, porque o que fazem com o Corinthians, eu sei que a gente acaba tretando com a gente mesmo, né, a torcida com a própria torcida aí para tentar simplificar os problemas, mas as coisas são tão profundas no Corinthians, os erros são tão cruciais, crassos e acontecem o tempo todo de maneira substancial e sistemática durante tanto tempo que a gente não pode simplificar apenas em uma coisa aí. A gente vai gastar um tempo aqui trocando ideia. Eu, mais uma vez, confesso que eu já não aguento mais, eu tô assim de saco cheio porque o pior, sabe, a questão não é nem o resultado, sabe? O resultado pra mim, desde quando eu me entendi por corintiano, nunca fez a diferença mesmo de fato. O que faz diferença é eu sentir que tem algo ali, que eu sinta que alguém tem alma de alguma coisa que possa me representar ali dentro. É isso que eu sinto como corintiano desde que eu me entendo por gente, e todas as vezes que eu fiquei mais puto com o elenco, ou com diretoria, ou com o técnico, ou com a torcida, ou com qualquer coisa, foi quando eu não consegui me enxergar, ter isso como espelho dentro do que eu acredito como ideia de ser Corinthians aí, beleza? O Corinthians hoje, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada muito emblemática, porque se você for pegar as análises de todos os campeonatos de pontos corridos com 20 times desde 2006, você vai ver que 90% dos times que estão brigando na parte de baixo da tabela ao final das 10 primeiras rodadas brigam até a última rodada. Essa é a nossa realidade, uma realidade sombria. A gente tá na zona de rebaixamento nesse momento. Acho que faz jus realmente, né, a gente pontuar todas as coisas que estão erradas, que já estavam erradas, as que foram piorando depois com essa gestão, com a gestão anterior, e o que pode vir por aí com talvez eventuais punições na FIFA e tudo mais. O jogo contra o time do Internacional foi um jogo completamente dentro do esperado. Vocês viram o time, os relacionados que a gente tinha? O nosso goleiro, e eu não vou pontuar ele aqui como culpado da partida, mas é só uma constatação de um fato. O nosso goleiro, o Matheus Donelli, fazia mais de 700 dias que não jogava. O goleiro reserva imediato dele nunca jogou no profissional, teve um destaque na Copinha agora até pouco tempo, até meses atrás era 5º goleiro. Às vezes, se você voltar um pouquinho mais, nem isso ele era do Corinthians. O 3º goleiro, o Cadu, sub-17, sub-20 aí. A nossa linha de defesa, a gente tinha o Gustavo Henrique, que foi contratado de maneira inexplicável por este presidente, que eu não quero, sabe, perder a minha razão aqui e falar tudo que eu penso desse cara aí, beleza? Mas saiba que são as piores coisas possíveis. A nível de incompetência, a nível de burrice, o melhor dos elogios que eu poderia traçar seria esse pra esse cara que tá administrando o Corinthians hoje, que realmente desonrou a fiel torcida, assim como os outros desonraram também. E aí a gente olha ali o Gustavo Henrique, olha um Kaká que além disso tudo ali, né, a nossa maior peça da zaga era o Kaká, que veio como empréstimo, que tá emprestado aí pro Corinthians, e aí era João Pedro Tchoca, que tinha também da base do Corinthians, com 2 jogos no profissional, pouca minutagem e um jogo amistoso contra o Londrina. Na lateral, hoje, finalmente você entende que este Mateuzinho não pode vestir a camisa de um time como o Corinthians. Com todo respeito ao Mateuzinho, sabe, eu não conheço ele pessoalmente, não quero conhecer pessoalmente, eu quero que esse cara não vista a camisa do Corinthians. Esse cara não poderia ter vestido a camisa do Corinthians desde o início. E era muito simples, era muito fácil saber entrar, sabe, uma pesquisinha de 3 horinhas no Google. Você não precisa acompanhar o dia a dia do Flamengo. Você saberia que o Mateuzinho não pode vestir a camisa do Corinthians, ainda mais pagando mais de 20 milhões de reais pra um cara desse. Não faz sentido. Por que que o Augusto Melo trouxe o Mateuzinho pro Corinthians, que era 3º reserva no Flamengo? Do outro lado, o Hugo, que veio também de maneira inexplicável na gestão do Duílio Monteiro Alves. O que o Hugo fez no Goiás, no CRB, para merecer vestir a camisa de um dos maiores, se não for o maior clube da América do Sul? As nossas outras opções, Matheus Bidu, Léo Maná da base. Quando a gente viu os relacionados, a gente viu que, sabe,
Isso porque o time do Internacional é um time limitado, é um time mediano. Se a gente pega um time mais qualificado com esse grupo de jogadores que a gente levou pra Santa Catarina, a gente tomaria um pipoco de, eu diria que todos os times aí da Série A praticamente, todos os times da Série A. Não tem condição. Eu sei que tudo vai levar a ideia de que, porra, vamos tirar o Antônio Oliveira. Pra mim, assim, ó, ele fez a escalação que dava pra fazer mesmo, mas o Corinthians eu entendo, não tem, aparentemente não tem nada em campo, é um time espaçado, no final tava completamente bagunçado. Mas aí eu olho, eu não consigo materializar a solução de problema no treinador. Eu sei que você consegue, eu sei que a gente vai tretar com isso aqui no canal, eu sei que vocês vão, sabe, me xingar e tal. Talvez eu esteja errado, talvez você entenda muito mais de futebol do que eu. Talvez você ache que chegando o Carille, talvez você ache que chegando o Zanardi, chegando o Carpini, chegando qualquer coisa neste nível, vá solucionar. Basta você olhar os relacionados mais uma vez. Ai, mas o time do Criciúma tem um elenco do mesmo nível ou pior que o do Corinthians. Eu não sei o time do Criciúma, mas não se compara o Corinthians. Não se compara um elenco ruim no Corinthians com um elenco ruim no Criciúma, entendeu? Não se compara nível de engajamento, de pressão. Não se compara os bastidores políticos atuais do Corinthians, onde todo mundo ali dentro, a última coisa que eles estão pensando é no Corinthians. Eles estão pensando na cadeira de poder. E isso aí vale para Augusto Melo, vale para Rubão, vale para André Sanches, vale para Duílio Monteiro Alves, vale para Roberto de Andrade, vale para Mário Gobi, vale para o presidente do conselho Romeu Tuma Júnior, vale para todos os conselheiros que estão ali dentro e que não vêm a público realmente para poder reivindicar algo pelo Corinthians e não pelo poder e não pelo debate de impeachment ou não do Augusto Melo. O Augusto Melo é um cara que deveria estar à frente do Corinthians? É óbvio que não, mas dá pra gente puxar na memória aí, no final do ano passado, as opções que tinham pra ser presidente do Corinthians. Era o Augusto Melo ou o André Negão. Por favor, faça um exercício de raciocínio e entenda o nível de gravidade que está o Corinthians. A antiga gestão, a antiga dinastia ali, né, os antigos administradores, a turma do Andrés e tal, e oriundo de antes disso, lá de Alberto Dualib, antes disso de Vicente Mateus, antes disso de Pascoal, antes disso de Vadielu, sabe? O Corinthians sempre foi sucateado, detonaram o Corinthians, que se não fosse o poder que a torcida tem no Corinthians, o Corinthians era pra estar facilmente, se fosse uma empresa comum aí, numa série D, ou inviável financeiramente, ou falido, ou fechado as portas já. O Corinthians é uma bagunça, é uma baderna, é uma várzea. E aí a gente tem um cara à frente ali da presidência que enxerga o Corinthians como se fosse um carrinho de Hot Wheels. Ele enxerga o Corinthians como uma brincadeira de final de semana, como um futevôlei na praia, como uma cervejinha com os amigos. É isso que o Augusto Melo faz. Então não cabe nesse vídeo aqui a gente tratar o Augusto Melo com apelidinho de Augustinho Carrara, de mentiroso e tal, que tudo isso aí vale e encaixa perfeitamente pra esse monte de estrume que tá lá. Mas a gente tem que chamar ele de Augusto Melo, porque vocês precisam saber que ele hoje é um dos responsáveis principais por esse elenco. Pedro Raul entrou em campo hoje. Você lembra de em algum momento na minutagem que Pedro Raul tá em campo dele encostar o pé na bola? Ele não encostou o pé na bola. Foi uma contratação que, nossa, foi uma aposta que deu errado? Não, foi uma grande incompetência administrativa. Você dava, da mesma maneira, sabe, 3 horinhas de busca, de pesquisa no Google aí pra, a mesma, sabe, dedica 3 horinhas pra ver o Mateuzinho, 3 horinhas pra ver o Pedro Raul, você ia ver que o Pedro Raul não tinha condição de vestir a camisa do Corinthians. Ele saiu chutado do Vasco, ele só teve aquela temporada no Goiás de um jeito muito específico. Depois disso ele saiu chutado do Vasco, né? Teve uma passagem melancólica que qualquer torcedor vascaíno que já tá acostumado com carniça, que já tá acostumado com o pior, odeia o cara de não querer ver ele na rua. Ele vai pro México, no sei lá qual que é o time lá do Toluca do México, e fica com menos gol que o goleiro do time dele. Nada dava embasamento pra trazer sequer o Pedro Raul como empréstimo. O Augusto Melo deu 5 anos de contrato, pagando 750 mil reais por mês até o final de 2028 pra esse cara. Pagou 25 milhões de reais nele.
Não dá pra você ter um presidente com essa irresponsabilidade financeira, com essa improbidade administrativa à frente de um clube. O clube vai cair. Não existe outra solução. Nada mudou da antiga gestão pra cá. Nada mudou. Do William Monteiro Alves foi um dos piores presidentes do Corinthians. O André Sanches, pra mim, foi o segundo pior presidente do Corinthians. O pior presidente do Corinthians foi o Alberto do Alib. Roberto de Andrade foi outra porcaria. Mário Gobi é outra porcaria. Todos esses caras afundaram o Corinthians. Então não dá realmente pra comparar 30, 40 anos com 6 meses. Mas em 6 meses, proporcionalmente falando, se manter o Augusto Melo durante 16 anos lá, o Corinthians desaparece do mapa. Não dá pra você aceitar o Corinthians sendo sucateado e tratado como piada, como esse cara faz. A solução é impeachment? Não, não é o impeachment. A solução é simplesmente esse cara entender a cadeira que ele tá sentado ali e realmente, sabe, trazer de volta o Corinthians pro corintiano, aquele monte de frase falácia, esse monte de narrativa mentirosa desse maluco aí, e que ele consiga entender aonde ele tá, simplesmente isso. Porque o Corinthians precisa de muita coisa. Não é só tirar o Antônio Oliveira, não é só mudar peça no elenco pra caramba, não é só porque existe uma guerrinha de bastidor político. Quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 35 aí, quem tem mais ou menos a minha idade ou for um pouco mais velho, vai lembrar de 2007, meados ali entre 2006 e 2007, quando a crise, né, a turbulência política no Parque São Jorge ficou muito severa e a gente acabou na Série B. Eu não quero passar pela mesma coisa de novo, mas ao que tudo indica, vamos passar. Hoje o Corinthians é candidato a nem brigar para não rebaixar. É candidato a ficar na zona de rebaixamento ali, afundando num time que vocês viram relacionado. As 3 peças que o Antônio Oliveira, que é a solução de todos os problemas, tirar o cara ali, né? E eu nem tô falando que ele é bom, tá? Acho fraco também, mas eu acho que o nosso presidente não tem capacidade de trazer um cara minimamente gabaritado, com projeto. Eu já até conversei com vocês disso aqui. Ele olhou pro banco de reserva e teve que colocar Mosquito, Pedro Raul e Matheus Bidu pra solucionar, pra fazer o Corinthians virar o Real Madrid ali dentro de campo. Não existe isso, não vai acontecer. Qual treinador olha pra esse banco e faz o banco jogar muito melhor do que tem jogado ali? Sei que o Corinthians não tem nada, mas se eu botasse o mínimo de fé no Augusto Melo pra ele trazer e no Fabinho Soldado, que nem executivo de futebol é, Fabinho Soldado foi outra mentira do Augusto Melo, porque ele ficou a campanha inteira vomitando que ia trazer um executivo gabaritado, sabe, conceituado no mercado, com expertise e tudo mais. Não colocou o Rubão na cadeira, depois agora tá colocando todos os BO na conta do Rubão, como se fosse a gente que tivesse escolhido o Rubão pra ficar lá na cadeira. E aí ele simplesmente por pressão trouxe um cara que nem executivo de futebol era, lá do Flamengo, mais um refúgio do Flamengo, quando está lá pegando, tá fazendo a América pro Flamengo. Aí trouxe lá o Fabinho Soldado, então juntou os dois ali. Eu tenho certeza que um cara que cogita trazer o goleiro Santos pro Corinthians, depois de perder da maneira mais vergonhosa do mundo, em parceria com a antiga gestão também, o Carlos Miguel e o Cássio, deixar o Cássio cagar na cabeça da torcida. Você acha que esse cara tem condição de trazer quem como treinador? Vai trazer o Zanardi não vai fazer nada de diferente no meio dessa turbulência toda que tá o Corinthians. Não compare o Criciúma com o Corinthians, não compare o Juventude com o Corinthians. Entendeu? Já basta os caras que estão administrando o Corinthians apequenar o clube dessa forma. A pressão aqui é muito maior, tudo vira notícia. Os caras vão desenterrar qualquer coisa de qualquer cara que vier aqui pra poder fazer o negócio, a solução, sabe, do Corinthians, eu não sei qual que é. Eu só sei que não existe uma solução simples. Existe muitos problemas e que o nosso atual presidente, que tinha um respaldo gigantesco da torcida, conseguiu enfiar na bunda nesses primeiros meses. Em pouco tempo ele minou a torcida. Quem tá fechado com o Augusto Melo, ou tentando passar pano, ou tentando fazer qualquer coisa assim, está com o rabo preso com o cara, por algum motivo, em ideias ou qualquer outra coisa que seja. Não existe lógica pra isso. E isso não quer dizer que a antiga gestão era ruim. Era boa, era péssima. Afundou o Corinthians. O Corinthians merece coisa melhor. Eu garanto pra você que palmeirense vai concordar com isso. Que o Corinthians merece coisa melhor do que esses caras. Esses caras odeiam o Corinthians. Esses caras não querem, sabe, fazer o bem pro Corinthians. Eles querem só cuidar do próprio rabo. Vale pra todos os conselheiros, vale pros diretores, vale pro presidente, vale pros jogadores, vale pra comissão técnica, vale pra uma parte da torcida que não entende nada do que tá acontecendo ali.
É desesperador, mais uma vez a gente tomou um pipoco, mais uma vez a gente não conseguiu jogar nada, mais uma vez a gente deu mais um passo rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, mais uma vez pela segunda vez na história. O Corinthians não tem nada, cara, não tem nada, nada. E a 10ª rodada do campeonato, como eu falei, é uma rodada emblemática. Vou dar as notas aqui, né, porque, olha, sinceramente, se eu pudesse não estar aqui hoje mais uma vez, eu não estaria, tá? Eu fiz aqui algumas anotações, não vou nem ler anotação nenhuma aqui, porque eu acho uma chatice isso aqui, mas vou dar, a primeira nota que eu vou dar aqui vai ser pro Antônio Oliveira, tá? Pra mim, o Antônio Oliveira acerta na escalação. O que significa acertar na escalação? É o que tem pra hoje. Quando ele coloca Donelli, era o que tinha. Dupla de laterais ali, direito Mateuzinho, na esquerda o Hugo. Era isso mesmo, não tinha o que fazer. Ai, mas o Léo Maná, todas as vezes que o Léo Maná entrou, ele não conseguiu mostrar ao que veio e é muito cru ainda. Você vai colocar no jogo contra o Internacional, beleza, pode colocar pra mim, não mudaria muita coisa. Dupla de zaga, Gustavo Henrique, uma piada, e o Kaká, outra piada que eu falei aqui na época que ele veio, pra não parecer que eu sou engenheiro de obra pronta, tá? Pra mim eu falei que o Kaká era um Raul Gustavo gourmet, na época, e aí ele fez 2 golzinhos, foi o suficiente pra todo mundo começar a pagar muito pau para o Kaká aí, né? E aí era isso, era o Ranieri mesmo, era o Bidon mesmo, era o Garro mesmo, o Coronado mesmo, os caras não jogou nada, e aí? Os caras não jogou nada. Yuri Alberto... Tem gente que defende o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem 3 oportunidades. Com esse time vagabundo que a gente tem que guardar uma. Ele não consegue dominar. Ele mesmo desmarca ele mesmo. Ele vai finalizar, ele mesmo trava. O cara é um mito. Então, assim, ó, eu vou dar uma nota 1 para o Antônio Oliveira, porque pela escalação. Porque pra mim, ele voltar igual pro segundo tempo já é uma piada. O Corinthians não joga nada no primeiro tempo. Ah, mas eu não tenho peça pra mexer. Faz alguma coisa. Mexe, faz, sabe? Coloca alguma coisa ali dentro de campo. Tem o Arthur Souza, não precisa colocar esse Pedro Raul. Tinha o tal do Guinegão, tinha não sei o que, o Matheus Araújo, tinha o Biro, sei lá, não vale muita coisa, mas mexe, porque não, do jeito que estava não estava dando certo. Então precisaria mexer, Mosquito, qualquer coisa assim. Então ele volta com o mesmo time, então tava bom, Antônio Oliveira. Tava uma porcaria, né? E aí as trocas dele, pra mim, não fizeram sentido também. Hugo por Bidu, você quer mudar. Ele tem 2 oportunidades de mudar o jogo, porque o jogo tava uma porcaria. Aí ele olha no intervalo e volta com o mesmo time. E na primeira mudança ele tira o Hugo e coloca o Bidu. Lateral por lateral e vida que segue. O time não mudou nada porque não fez nada pra ter mudança. Nada pra ter mudança. Aí ele não se ajuda também, né? Por isso que a gente coloca ele também como culpado. Bidon pelo Pedro Raul. O Bidon pelo... Basicamente, eu vou traduzir isso aqui pra vocês. É tirar o Bidon e colocar um toco dentro de campo. É um toco. O toco, pelo menos, eu acho que ainda atrapalha mais e tal. O Pedro Raul é desesperador, cara. É desesperador, contrata até 2028. O Augusto Melo precisa explicar isso. Se passou pelo crivo do Cifute, que a gente sabe que não passou, né? Porque é impossível qualquer pessoa que deu um Google de 15 minutos entender o Pedro Raul como um jogador pra vestir a camisa de um time de profissional que seja. E aí a última foi o Mateuzinho, que... Vocês viram o Mateuzinho, o nível do Mateuzinho? Dá vontade de vomitar. Dá vontade de, sabe, de largar a mão de tudo aí. E colocou o Mosquito, que virou solução agora. Até há pouco tempo o Mosquito não era nem cogitado. Então nota 1 aí pra mim, o Antônio Oliveira aí, só por conta da escalação. Notas aqui rapidamente. Matheus Donelli não teve culpa no gol. Eu, assim que saiu o gol, eu já entrei lá no X lá e comentei algumas coisas assim. E aí eu sabia que ia brotar gente tentando culpar o Matheus Donelli. Aí tinha cara, o Matheus Donelli chama gol, golaço e tal. Como que vocês conseguem culpar o Donelli com um lance que, pra mim, foi uma displicência total da marcação do Hugo, uma descompactação defensiva no meio-campo inacreditável, deu toda a liberdade do mundo, o cara corta pra dentro e chuta uma bola lá na gaveta, sabe? Uma bola que ele não acerta mais, a bola da vida dele. Como que o cara ia pegar a bola? Como é que pode ser culpa do Donelli esse gol aí? Nota 5 pro Donelli, que depois ainda fez uma boa defesa numa falha do Mateuzinho. O Mateuzinho faz uma cagada gigantesca no meio campo e no final da jogada o Matheus Donelli ainda faz um gol. Nota 5 pro Donelli. Mateuzinho, nota meio. Assim como o Hugo, também nota meio. Eu vou dar o pior da partida para o Mateuzinho. É uma afronta à história do Corinthians, da mesma forma que foi uma afronta o Robson Bambu vestir a nossa camisa. Mateuzinho e Hugo, nota 0.5, né? Eu falei 5, mas é nota meio pros dois aí. 0.5 pro Mateuzinho, 0.5 pro Hugo. Dupla de zaga, Kaká, nota 2.
nota 2. Pra mim, naquele gol que foi anulado do Internacional, Kaká e Gustavo Henrique falham naquele lance, por sorte estava impedido. Nota 2 pro Kaká e nota 1,5 pro Gustavo Henrique, que me dá desespero de ver jogar. Quando substitui o Hugo pelo Bidu, o Bidu pra mim entra melhor do que o Hugo, nota 3. Ranieri, nota 1, péssima partida do Ranieri. Teve uma hora que ele fez um corta-luz na frente da área, que ele entregou, ele tá, sabe, o time tá mal. Faz o simples, Ranieri, Wesley principalmente, Garro, Coronado, faz o simples, o time tá uma bosta, nada tá ajudando. Então faz o simples, arroz com feijão ali pra tentar fazer uma coisa ou outra assim. E aí quanto tempo tá? Dá. Então Ranieri, nota 1, péssima partida, tá? O corta-luz foi bizarro ali na frente da área. Bidon também simplesmente desapareceu em campo, eu tô dando uma nota 2 pro Bidon aqui. E entrou no lugar dele o Pedro Raul, que eu deixei colocar um ponto de interrogação. Eu tenho que dar 0 pro Pedro Raul, correto? Tenho que dar, mas não posso dar uma nota 0 porque eu quero escolher outro jogador como o pior da partida, como o Hugo ou como o Mateuzinho. Mas pode ser aí o Pedro Raul também. Pedro Raul simplesmente não encostou o pé na bola. Não encostou o pé na bola. Aí ele entra, a única coisa que ele tem como característica é ser um pouquinho mais alto, né? Ser alto. Na primeira falta, o Garro ou o Coronado, não sei, cobra uma falta direta pro gol. Não cruza a bola na área. O Corinthians não cruza. Teve uma hora que subiu todo mundo na área, o Internacional com um jogador a menos, a gente sai jogando a bola. Sabe, pipoca a bola o tempo todo assim, tique, não faz porra nenhuma. Não cruza a bola na área, desesperador. Daí a culpa é o quê? Do Antônio Oliveira de fazer isso aí? É também, mas... Então, Bidon, já falei, nota 2. Pedro Raul deixei sem nota aqui, não faz nem sentido. O Mosquito, que tinha entrado no lugar do Mateuzinho, também deixei sem nota. Mas o Mosquito pode ser uma nota 2 aí também, né? Porque quando ele dominou a bola, ele tentou um cruzamento ou outro ali. Mas muito poucos, tá vendo? A nota tudo nivelado por baixo. A partida do Garro hoje foi melancólica. O Garro errou tudo. O Garro teve uma finalização ou outra ali, mas forçando o passe, que já cansou, né, dele ficar forçando aquele passe, sabe, que não passa de jeito nenhum, que não chega de jeito nenhum no objetivo final, umas finalizações que não tem sentido, sabe, ultrapassagem que não tem sentido, tentar driblar mano a mano com o cara e não conseguir sair do lugar. Na minha visão, Garro e o Coronado não funcionam jogando junto, tá provado ali. A gente tava querendo ver o que acontecia, não dá certo pra jogar junto. Nota 1 pro Garro. Coronado, nota 2, outra partida ruim do Coronado. Teve 2 passes e uma finalização que ele teve ali. Teve um passe pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que ele joga pro Yuri Alberto correr, o Yuri Alberto tropeça nele mesmo, tropeça no campo. Culpa de quem? Do Antônio Oliveira, por Yuri Alberto tropeçar no campo? E aí no segundo tempo também um passe pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto não consegue finalizar, não consegue achar nada. E foi por conta desses 2 passes aí, mas o Coronado, ele tá achando que ele é o, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho. Ele chega na frente da área, ele quer fintar, ele quer driblar e tal, sentiu a coxa no final ali, não sei, né, vamos ver. E pra mim o melhor jogador da partida, para desespero de vocês aí, foi o Wesley, nota 5,5, tá bom? 5,5 pro Wesley, porque foi o que tentou, foi o que tava tentando uma jogada diferente, uma jogada individual, a marcação triplica em cima do Wesley, não aparece ninguém pra apoiar também. Sei que taticamente ele não ajuda porra nenhuma, ele é individualista mesmo e tal, voltou metendo uma mala da seleção, mas hoje pra mim o Wesley foi o melhor jogador com nota 5,5. Aí, Yuri Alberto, nota 1, sabe, do lançamento do Coronado lá que eu falei, etc, né? Jogo feio, horrível de assistir, desesperador, eu não sei mais o que eu falo aqui pra vocês e tal, só sei que o Corinthians tem sérios problemas, tem os problemas dentro de campo, não são poucos, precisamos de todas as posições, precisamos de goleiro, precisamos das 2 laterais, por conta dessa péssima janela de transferência que o Augusto Melo fez e prevista, não tô sendo engenheiro de obra pronta aqui, tem as análises dos jogadores aqui, precisamos de zagueiro, precisamos de volante, precisamos de meia, precisamos de pontas, precisamos de centroavante, precisamos de tudo. E aí, né, falta também um pouco mais de ousadia, né, aquela loucura que tinha, sei lá, o Vanderlei Luxemburgo, que era outro maluco aí no Corinthians, e colocar os moleques aí pra se fuder, sabe? Coloca o Guinegão, coloca o Arthur Souza, né, pra ver o que acontece aí. Mais uma vez, eu não vejo o Augustinho Carrara tendo qualquer tipo de possibilidade de trazer alguma coisa que surpreenda aí, né? Tem que torcer pro Corinthians fazer o mínimo possível pra não rebaixar e só. Não dá pra... Nem sonha com mais nada. No próximo sorteio aí, no sorteio da Copa do Brasil, imagina se pega um Flamengo e um Palmeiras. Nossa, vai ser um pipoco histórico. Você pode ter certeza, porque essa é a realidade. Beleza? Não esquece aí de deixar o like. Esqueci de pedir o like durante o vídeo aí, tá? Mas de qualquer forma, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto.